Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo no nosso canal. Espero que vocês estejam muitíssimo bem. Hoje eu vou fazer desafio para alguns canais. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Silvana, o meu canal é sobre a vida. E queria desejar bem-vindo e já agradecer a vocês que me acompanham aqui pelo YouTube, que deixam seus likes, que ativam o sininho, que se inscrevem no meu canal. Já queria pedir a você que não é inscrito para se inscrever, para deixar o seu comentário no final. Já quero desafiar aqui os canais Ideias Marcantes, Organize Reciclando Oficial, Meu Cantinho, Maria Maju, Ana Clara Brilhante. Quero desafiar esses canais a responder uma tag. Essa tag é 11 curiosidades sobre mim que provavelmente você não sabia. Não é legal? Essa tag, ela não tem um roteiro, tipo, não tem perguntas para você responder. Você vai lembrar de coisas ao longo da sua vida que provavelmente as pessoas não sabem, apenas as pessoas da sua família ou as pessoas que são mais próximas de você, mas que talvez as pessoas que assistem o seu canal jamais sabem. Então já está aí lançado o desafio para essas pessoas responderem essa tag, tá? Tem Paty Gouveia, também gostaria de desafiar. Ela entrou hoje no meu canal, deixou uma mensagenzinha, se inscreveu. Eu fui lá, já entrei no dela, Paty Gouveia. Então são esses canais que eu gostaria de desafiar a responder essa tag, que é 11. Eu fiz com 11, mas vocês podem fazer com 10 ou com mais se vocês tiverem mais curiosidades. É que à medida que a gente vai colocando na ponta do lápis, vai aparecendo outras coisas. Vou começar com algo que é mais sobre minha história mesmo, tá, gente? Eu sou Silvana, eu tenho 40 anos e eu sou baiana. Eu moro em Aracaju, Sergipe, desde a minha infância, mas eu sou baiana, eu não sou sergipana. Eu sou soteropolitana, na verdade, eu sou de Salvador mesmo, capital. Essa é a primeira curiosidade que eu sei que algumas pessoas sabem, mas a maioria não sabe. Eu sou baiana, não sergipana, eu tenho 40 anos. Minha segunda curiosidade, gente, eu escrevi porque assim, vai fluindo, mas dá um branco também e eu acabo me esquecendo. Então eu escrevi aqui no caderno, então quando vocês verem eu baixar minha visão é porque eu tô me sinalizando aqui onde é que eu tô, tá? Primeira curiosidade é que eu sou baiana e tenho 40 anos. A segunda curiosidade, que provavelmente vocês não sabiam, é que eu tenho uma historinha de infância onde eu era uma criança quieta, não era aquela criança bagunceira. Eu não apanhei muito, nunca dei muito trabalho, mas eu era aquela criança que eu acho que hoje eu daria o nome de sonsa, né? Eu aprontava assim, sem querer querendo. Então, eu tenho uma história de infância que talvez vocês não saibam. Realmente não, só quem me conhece profundamente. Eu tinha uns 5, 6 anos mais ou menos, e lá em Salvador as pessoas fazem muita muqueca e colocam mamão verde na muqueca. E o mamão verde, ele fica parecendo um chuchu quando você põe ele na muqueca, mas tem gente que gosta muito. Eu nem lembro direito do sabor, mas acho que não gosto. E aí minha mãe colheu uns mamões e estavam verdes e ela dá aqueles talhos no mamão que é para sair aquele leite. E ela deixou em cima da mesa, que era para fazer a moqueca pro meu pai. E aí eu fui mexer naquele mamão, peguei no leite. E aí coisa de criança, né, que pega a mão, vai pra boca, vai pro olho. Eu cocei os meus olhos e aí os meus olhos incharam. E por conta disso, eu acabei não indo para a escola naquele dia. Fiquei em casa. Minha mãe colocou uma pomadinha, assim, eu me lembro que coçava muito. E ao redor dos meus olhos ficaram muito inchados por causa daquele leite que sai do mamão. E aí, ao passar para ir pro quarto, para me deitar, a casa da gente tava construindo. Então, não tinha um reboco nas paredes. E tinha os buracos do tijolo. Então, quando eu passei, né, devagarzinho, assim, meio sem querer enxergar e tal, né, deficiente quase, dramática toda, eu vi um prego, preguinho de ripa. Eu peguei esse prego e fui pra cama da minha mãe e me deitei lá. Aí todo mundo foi pra escola, minha mãe ficou fazendo as coisas, meus irmãos foram pra escola e eu fiquei
deitada brincando com aquele prego e de repente criança faz o quê? Bota o prego na boca. E minha mãe entrou no quarto, eu me assustei e no susto eu engoli o prego. Tenho certeza que isso vocês não sabiam sobre mim. E aí eu me assustei, arregalei o olho e minha mãe perguntou o que foi. E eu disse a ela, eu engoli o prego. E ela ficou de me levar no hospital para poder fazer um exame, para ver, né, tirar um raio-x, sei lá, alguma coisa. E eu nunca fiz. Já fiz outros exames depois, e se ele talvez tivesse acusado, né, que eu tinha um prego na minha barriga, eu acredito que ele tenha saído nas fezes. Mas assim, dizer de certeza que ele saiu, não sei. Eu sei que eu engoli o prego, pronto e acabou. Essa é a segunda curiosidade sobre mim. Terceira curiosidade sobre mim. Já é de quando eu era já adulta, 23 anos. 23 anos. Eu tenho uma meia aliança guardada de uma pessoa com quem eu me envolvi e essa pessoa sumiu. Na época eu sofri muito, viu, gente? Eu era aquela jovem sonhadora. Ainda sou, mas hoje eu tenho mais os pés no chão e naquela época eu não tinha maturidade nenhuma, então eu sonhava num príncipe montado num cavalo branco. E ali eu conheci um rapaz não, ele já era mais coroa, eu tinha 23 anos, ele tinha 40 e alguma coisa. E eu me apaixonei, assim, perdidamente. E ele é brasileiro, morava em Itabaiana, que é um município daqui de Aracaju. Mas ele prestava serviço para uma empresa fora do Brasil. Então ele ficava na Suécia, na Alemanha. E ele vinha no Brasil de 3 em 3 meses. E aí, nessa época, trabalhava no aeroporto e a gente se conheceu assim, lá no aeroporto. E ele ficou aqui, ele tinha vindo no período porque o pai dele tinha falecido. E ele comprou essa meia aliança e me colocou em meu dedo. E a gente se comunicava, os celulares eram aqueles tijolão. E a gente se comunicava, tudo de boas. E aí eu fui assaltada, perdi meu celular. E a gente perdeu o contato. E o fato de eu ser muito mais nova que ele achou que eu não queria mais falar com ele. E isso eu só soube muito tempo depois. E naquela época a gente usava aqueles cartões, não era mais a fichinha, mas era aqueles cartões para telefonar no orelhão. E eu não tinha o número dele de fora. E eu liguei para casa da mãe dele para avisar que eu tinha sido assaltada, que tinha perdido o meu telefone. Mas segundo eu soube, ela não passou os meus recados. Eu não sei se, tipo, pelo fato de eu ser mais nova, ela não via um futuro meu com ele. Então, foi o que eu soube depois. E aí eu fiquei com essa aliança e eu tenho essa meia aliança guardada até hoje. A gente nunca esclareceu o que aconteceu. Eu encontrei com ele, acho que 1 ano, 2 anos depois, numa festa, tá? Em um show que eu fui. E ele já estava noivo de outra pessoa, então eu não tive coragem de me aproximar, nem de falar nada. E ficou por isso mesmo e eu fiquei com a aliança guardada. A minha terceira curiosidade é um pacote de coisas. Gente, eu não sei andar de bicicleta, não sei andar de patins, eu não sei nadar, não sei dirigir e tenho medo de tudo isso. Eu ainda peguei o carro do meu esposo uma vez. Ele me deu, assim, eu tive uma aulinha, né? Que era para ter uma noção e ir para autoescola. Só que também nunca fiz. E bicicleta, eu justifico que eu morava em Salvador. Lá é tudo muito ladeira. E aí lá a gente não tinha como aprender. Quando a gente chegou aqui em Aracaju, como eu sou a mais nova dos meus 4 irmãos, a prioridade era que eles aprendessem a andar de bicicleta. Na época eu andava na garupa, né? Eles que me levavam. Então, eu fiquei por último para aprender e, fim das contas, eu não aprendi. Então, por conta disso, eu não sei andar de bicicleta. O que é drone? Para variar, drone está ali, né? Só eu pegar a câmera e começar a filmar, ele começa a falar. Na linguagem de cachorro, né? Mas enfim, então eu não aprendi a andar de bicicleta, eu não sei andar de patins. E alguém disse, Silvana, tá em tempo. Hoje em dia eu avalio os riscos e a vontade, se de fato eu preciso. Então hoje em dia, se eu tomar uma queda, o prejuízo pode ser grande. Então deixa andar de bicicleta pra lá. Não aprendi, pronto e acabou. Meus irmãos todos aprenderam. A quinta curiosidade de mim, sobre mim. Apesar de ter tido outros relacionamentos antes do meu casamento, né? Que eu vou fazer 3 anos de casada. Eu quis ser mãe, né? Eu acho que toda mulher em algum momento pensa. E
fui para um médico, fiz exames, alguns tratamentos e nunca consegui. O que é drone? Nunca consegui engravidar e assim, a minha médica, né, que já tá comigo há mais de 10 anos, ela sempre disse que eu estou apta, que não tem nada, meu útero normal, não. Já fiz um monte de exame e hoje em dia eu já não me, assim, não é uma coisa que eu sonho. Não, se acontecer tudo bem, mas se não acontecer também eu estou de boas. Acho que o importante é a gente ser feliz e Deus sabe o porquê de cada coisa e porquê que algumas coisas não acontecem. E também tudo tem uma hora para acontecer. Então, eu tô de boas com relação a isso. Sexta curiosidade sobre mim. Toda criança, eu acredito, que tem um bichinho ou um paninho, um negocinho que ela usa na hora de dormir. E quando eu era pequena, eu tinha um paninho, que era uma fralda, não sei te dizer. E eu cresci sempre tendo um paninho. E assim, até hoje eu sinto falta. Eu tenho mania de pegar a pontinha do pano, da fronha ou a pontinha do lençol e ficar segurando no dedo. Curiosidade sobre mim. Até hoje eu tenho, gente. Se eu ver um paninho assim, que ele é mais durinho, eu fico pegando assim na pontinha dele e fico mexendo. Não sei que graça tem, mas tem e eu gosto, tá? Ah, quando eu era criança, a sétima curiosidade sobre mim, eu apanhei na escola. E não foi de amigos, não. Apanhei da professora mesmo. A gente tinha a sabatina, que era a professora perguntar a tabuada. Ela dizia, hoje a gente vai, tipo, amanhã a gente vai fazer a tabuada de 5 de multiplicar. Então eu tinha que estudar em casa e quando chegava na escola, ela sabatinava a gente, ela perguntava aleatoriamente na sala e quando a gente errava, a gente apanhava ou da professora ou do amigo da gente. Então eu sou dessa época que eu apanhei na escola. E a gente apanhava com o fundo do apagador, que era aquele quadro verde que tinha um apagadorzinho de madeira. Então a gente apanhava com as costas do apagador, levava os bolos na mão de acordo com a quantidade de números que você errava. Eu me lembro que uma vez que eu apanhei de uma menina menor do que eu, porque eu errei quanto era 5 mais 6. Eu estudei tanto, mas eu fiquei tão nervosa na hora, que eu sabia que era 12, mas eu respondi 11. E eu levei 11 bolos na mão. E doeu, porque a menina era menor do que eu, magrinha, mas ela tinha uma força de leão. Mas enfim. Ainda bem que não tem mais isso, né, gente? Nem pode mais. Ah, sim, a oitava curiosidade sobre mim é que as pessoas, até que andam comigo mesmo do meu convívio, me perguntam às vezes, chegaram a me perguntar se meu pai era falecido. Porque eu não falo muito sobre ele. Na verdade, os meus pais se separaram e eu tinha 7 anos, eu não tinha 8 anos ainda, tava para fazer 8 anos. E meu pai foi embora para Salvador, porque na verdade nós morávamos lá. Eles voltaram para aqui, meu pai ficou um ano com minha mãe aqui, depois eles se separaram, meu pai voltou para Salvador. Embora a família dele é toda daqui de Aracaju. Então, a gente meio que perdeu o contato. E na minha época, que não era como hoje, que tem Instagram, que tem WhatsApp, que você mandava era carta, não era todo mundo que tinha telefone, eu não tinha telefone, a gente não tinha telefone nessa época. Então era mais difícil o contato. Então eu passei muitos anos sem ver meu pai, ele quase nunca vinha aqui. E ele vinha às vezes por conta da minha avó, então era quando eu via, mas eu lembro que eu passei uma boa fase, assim, tipo, dos 10 aos 18, sem ter contato nenhum com ele. Quando eu vim ver ele, eu já estava adulta, tá? E eu vim me aproximar dele já depois dos 18 anos, mas mesmo assim a gente não tem uma convivência muito, assim, intensa, porque ele não mora aqui, ele mora em Salvador. Mas no meu casamento ele entrou comigo, fiz questão que ele viesse e tudo mais. Mas a gente tem uma boa convivência. Ele só não me criou dos 8 até hoje. Mas assim, a gente hoje tem uma amizade. Eu posso considerar que meu pai é um amigo meu. Ele liga sempre pra mim, pergunta como é que eu tô, a gente bate um papo, ri, brinca e tudo mais. Mas eu tenho pai sim, só não mora perto de mim. Ah, outra curiosidade sobre mim, que é a nona. Eu fiz 3 faculdades e interrompi as 3. Eu não sou formada.
A primeira foi pedagogia, certo? Que eu comecei e devido ao meu trabalho, eu arrumava muita encrenca com minha patroa, porque era mais ou menos o horário que eu saía. A faculdade era semipresencial, então eu tinha uma aula, ou era duas por semana, e isso meio que chocava com o meu horário de trabalho. E aí eu me estressei por conta disso, eu cancelei, porque eu comecei a tirar nota baixa e eu pagava a faculdade. Então não era viável para mim estudar e perder matéria. Depois eu fiz o vestibular, não. Eu fiz o vestibular para EAD, né? Que é a distância. E passei para o curso de letras em inglês na UFES, na Universidade Federal de Sergipe, daqui de onde eu moro. E só que inglês à distância, para mim, que não tem uma base muito massa, você tem que ter muito tempo, e aí o trabalho me atrapalhou. Mas assim, eu coloco a culpa em mim, que poderia ter me ajustado mesmo. Quando a gente quer algo, a gente faz. E eu julgo que eu não quis, de verdade. Então, eu fui jubilada recente da UFES, porque você tem um prazo, você não pode deixar lá ou não trancar. E eu acabei não fazendo isso, então eu perdi minha vaga na UFES. Então, para eu entrar novamente, tenho que fazer ENEM ou para o EAD, que é a distância, aí você presta um vestibular. Então, eu quero tentar novamente, só que eu quero um outro curso, não quero letras em inglês mais. E comecei pela Estácio aqui, a faculdade de psicologia, e abandonei. Pronto, não fiz faculdade, né? Trocando em miúdos. Comecei e não terminei. Outra curiosidade sobre mim. Eu fui criada na igreja, e as igrejas antigamente elas eram mais rígidas do que são hoje, né? E eu furei minha orelha com 23 anos. Então eu não gosto muito de brinco, não sinto falta. Aliás, me incomoda. Eu tô com esse brinquinho aqui porque ele é pequeno e ele é de prata. Para completar, eu tenho alergia à bijuteria, a coisas banhadas a ouro, só banhada, dependendo do banho, eu tenho alergia. Como eu não tenho verba para ficar comprando brinco de ouro, então eu uso alguns que é romanel, mas quando eu tô muito predisposta a atacar a alergia, eles me dão alergia do mesmo jeito. Então eu optei por usar uns brinquinhos de prata, que eles são pequenos e não incomodam e não inflamam a minha orelha. Então eu não faço questão de usar brinco. Eu poderia ficar sem brinco sem problema nenhum, porque eu não tive costume. Essa foi a 10ª. E a 11ª, para concluir aqui, é que eu fui criada sem TV e sem geladeira. A gente veio de uma família que é pobre, né? Que foi pobre, que era pobre. E a gente não tinha muitos recursos. Mas eu lembro que quando eu era pequena, meus pais tinham geladeira e tinham TV, que ainda era aqueles caixotes, né? De madeira. E eram preto e branco, não tinha TV em cores ainda. E só que por conta da igreja também era pecado, então a gente não assistia televisão. Depois a televisão quebrou e meus pais não compraram mais, porque também eram muito caras naquela época. Só tinha realmente quem tinha muito dinheiro. E a gente acabou ficando sem. Então, quando minha mãe veio comprar a televisão novamente para nossa casa, eu já tinha quase 18 anos. Eu tinha uns 15, 16 por aí, 17 anos por aí. Eu já era bem grande. Então, eu não faço muita questão de assistir televisão, porque eu não tive televisão quando eu passei uma boa fase da minha vida que não tinha televisão. Assim também como a geladeira. Eu lembro que a geladeira de lá de casa era azul, o armário era azul, a mesa era azul. Aquele azul bem clarinho. E eu era pequena. E depois disso, eu me lembro que a geladeira pifou e a gente também não comprou. Então, a gente cozinhava feijão e tinha que ferver ele de manhã e à noite para ele não ficar ruim e a gente comer no outro dia. E cozinhávamos praticamente todos os dias. E quando ficava carne ou qualquer coisa, tinha que ferver de um dia para o outro para não perder. E a gente foi criado assim. Então, eu não tenho muita curiosidade com relação à geladeira. Eu abro muito pouco a geladeira. E se eu olhar assim e ver eu como, senão eu acabo perdendo muitas coisas na geladeira, porque eu guardo lá pra dentro e esqueço que guardei. Desculpa. Então, são essas as minhas 11 curiosidades sobre mim, que provavelmente vocês não sabiam.
Quero ver a resposta de vocês, estou muito curiosa. Espero que vocês tenham gostado da minha. Como eu falei no começo, vocês que não são inscritos no meu canal, se inscrevam, deixem seu like, seu comentário. Pensem aí, bolem, escrevam sobre as curiosidades sua que a gente não sabe, que eu não sei. E eu vou ficar aqui na expectativa, assim que entrar o seu vídeo, para ver você me responder. 10 ou 11 ou mais curiosidades que você tenha e que eu não saiba. Até lá, gente. Até o próximo vídeo.